para vocês, digamos, vocês já conheceram ele com essa nomenclatura, porque ele tem toda uma história em cima dele, que é lá a lei do antigo juizado especial de pequenas causas. Então, isso começa com uma proposta de juízes paulistas, cariocas. Eles começaram a marcar audiências à noite e tentar entre as pessoas que tinham processo. Começaram essa iniciativa e começaram a ver que estava dando muito certo, estava funcionando bastante esses acordos. E não era qualquer processo, por óbvio, né, eram processos de mais simples, que envolvia, por exemplo, na época era muito famoso o acidente de trânsito, qual mais? As questões que envolviam. Então, essas questões mais simplórias, elas eram levadas diretamente para uma audiência do que estamos acostumados, né, uma audiência à noite, era uma novidade, era uma coisa completamente imável dentro aí da estrutura organizacional do Poder Judiciário, ok? Bom, e aí começou a dar certo isso, começaram a se reunir. Também no Rio Grande do Sul teve essa iniciativa. Então foram 3 polos, era o Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro que tinham essas modalidades. E essas modalidades foram funcionando, foram dando certo, né? Eram para causa, como eu disse, causas simples, causas mais simples, e que ficaram definidas mais futuramente, hoje especificamente, ficou definida aí como sendo o processo de até 40 salários mínimos. Eu já mencionei isso com vocês na aula passada, tenho certeza. Então, processo de até 40 salários mínimos, eles são dados diretamente por esse juizado especial de pequenas causas. Uma diferença importante nesse juizado é que processos de até 20 salários mínimos, inclusive, não precisaria de advogado, o que é uma grande vantagem, digamos assim, né, para a população. Por quê? Honorários de advogado, por óbvio, custa caro, né? Não é barato contratar um profissional para cuidar desse tipo de processo. Então, se você tem lá R$ 2.000 para cobrar, R$ 2.000, quanto você vai pagar de honorários? Então, às vezes, era mais caro o valor do advogado do que estava sendo discutido. Aconteceu essa semana retrasada. Semana retrasada, uma pessoa me ligou e estava discutindo lá uma dívida de R$ 3.000, que ela dizia que ela não devia. Falou, oh, isso aqui não deve, isso aqui é injusto, isso aqui está errado. Falei para ele, olha, 3.000, eu vou te cobrar 2 para te acompanhar nessa audiência. Então, é mais fácil você propõe para ele 2.000 de acordo e encerra esse negócio aí. Você não deve, concordo, está tudo errado, né? Na sua cabeça você não deve, na cabeça do credor você deve, mas para você ficar brigando por isso, você vai gastar mais dinheiro. Então eu falei, propõe lá um valor R$ 500, vai discutindo lá, tenta um acordo, porque para você sai mais barato. Ou então tenta um advogado, né, que seja mais em conta para você. É claro que isso é a própria negação da justiça, ok? Mas uma coisa é o processo em si, outra coisa é o direito, né? A gente já falei um pouco disso na aula passada, que às vezes a gente nem sempre consegue fazer justiça, às vezes nós precisamos só aplicar, às vezes a gente só consegue aplicar o direito, digamos assim. O juizado especial civil também teria como vantagem, ou tem como vantagem, é sinalizado como vantagem, ele ser mais rápido. Só que essa rapidez do juizado especial civil, ela já não é assim tão rápida devido, para vocês entenderem, né? Maringá tinha um juizado especial civil. Hoje, salvo engano, tem 3 juizados especiais cíveis, 3 varas, né? 3 juízes cuidando. Só que isso aí demanda o quê? Muito tempo, né? Cada processo toma tempo. Então, quando fala mais rápido, você já tem audiência em juizado, a primeira audiência é marcada aí com pelo menos 1 ano, né? 8 meses de prazo. Quando o ideal seria que fosse basicamente imediato, né? É claro que não dá para comparar, mas nos Estados Unidos mesmo,
né? Na maioria dos estados eles têm lá os pequenos juizados, não tem nada a ver com o juizado especial civil, são os pequenos juizados que eles têm lá. Por exemplo, assistente de trânsito, é julgado na hora, leva todo mundo lá para o tribunal e o juiz na hora decide, né, quem é que está certo e quem está errado. Mas é outra filosofia, né, não dá para comparar, é somente aí para a gente ilustrar o que está sendo dito. Então, a proposta do juizado é que ele seja mais rápido. Bom, também ele tem como proposta, isso aqui se aplica, ele ser menos burocrático. Então, o juizado especial civil, ele tem como proposta ser menos burocrático, o que é verdade, né? No juizado especial civil é possível, por exemplo, uma intimação por WhatsApp. No processo civil, a gente vai ver aqui no processo normal, isso ainda não é possível. Mas no juizado, você pode ter intimação por WhatsApp, por telefone, você pode ter intimação feita por telefone, a pessoa liga para o réu e intima ele de uma audiência, algo que para nós ainda, no processo formal, do jeito que a gente está acostumado aqui, ele ainda não é a tônica. Ah, professor, mas eu vi lá uma matéria de um juiz lá no Pará que fez. Vejam, nós temos vamos dizer assim, algumas iniciativas, algumas propostas para poder fazer a coisa andar mais rápido, mas ainda não é a tônica, não é o corriqueiro do Poder Judiciário. Perfeito? Então, observou-se, né, que dentro de uma estrutura mais rápida, menos burocrática, causas mais simples, que o juizado estava funcionando. Então, com isso, houve já três grandes alterações legislativas, três leis que vieram disciplinando os juizados, até que finalmente hoje a legislação que vigora é a 9.099/95, né? Assim como a gente fez com a lei da arbitragem, que eu recomendei a leitura para vocês, eu também recomendo a leitura desta lei para que vocês possam aí se apropriar de alguns conceitos. Se tiver alguma dúvida durante as aulas, como a gente sempre combinou, fiquem à vontade, pode me interromper, que eu estou à disposição para esclarecer. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Rodolfo, já acordou? Então tá bom. Avançando então, a proposta do juizado foi tão boa que, inclusive agora não, já há algum tempo, inclusive a Justiça Federal adotou o Juizado Especial Federal, que é a 10.559, 2001. E tanto gostaram da proposta que na Justiça Federal esse juizado ele é ampliado, é até 60 salários mínimos. Vejam que aumentaram, né, de 40 para 60 salários mínimos. Isso é uma forma sempre de prestigiar os juizados, né, e é como se fosse uma balança, né? Você prestigia o juizado especial civil, o juizado especial federal, na esperança que os processos comuns diminuam, para que que os juízes tenham mais tempo para cuidar de processos mais complexos. Na mesma esteira, veio depois o juizado especial da Fazenda Pública, né? Fazenda Pública é quando a gente tem lá o município, o estado, a união, né, que envolve lá tributos, que envolve tributos, aí você tem os juizados especiais da Fazenda Pública. Então, se você deve IPTU, né, vai ser discutido questões de IPTU lá dentro deste juizado, é claro, respeitando também o parâmetro ali de 40 salários mínimos. Então, resumindo, a proposta dos juizados eram essa: ter processos mais rápidos, com maior acesso à população e tendo uma menor burocracia. Então, nós temos, basicamente, são estruturas que têm procedimento próprio, ela tem uma forma de fazer diferente do processo comum, que é esse que a gente vai estar trabalhando aqui com vocês. É claro que esse processo comum que a gente está trabalhando, estudando aqui, ele é a espinha dorsal do processo civil, né? Se vocês aprenderem bem esse processo que a gente trabalha nessa disciplina, todo e qualquer processo vai ter a mesma estrutura, como, por exemplo, petição inicial, contestação, audiência, provas. A lógica é a mesma, só que lá no juizado ele tem alguns atalhos para tornar o processo mais rápido. Ok? Alguma pergunta sobre isso, pessoal?
Quem não tendo, vamos à frente. Então, diante de todo esse cenário que eu apresentei para vocês até agora, a gente pode resumir toda a ideia, né, de um novo processo civil. Então, a gente tem agora um novo processo civil. O processo hoje, ele passou então a ser visto como instrumento de pacificação social, realização da vontade da lei e apenas secundariamente como remédio tutelar dos direitos. Então, isso aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Nós temos o direito civil, que é ele que dá as regras, é ele que diz como as coisas devem ser. Quando há uma violação, quando alguém não cumpre uma regra civil, por exemplo, o contrato. O contrato tem credor e devedor. Então, o devedor tem a obrigação de pagar o credor. Então, o que se espera é que o devedor faça os pagamentos. Ninguém contrai uma dívida para não pagar. Tudo bem, tem os nós cegos, tem os pilantras, esse povo a gente deixa de lado. Mas o cidadão médio, pessoal, ele é honesto. Pasmem vocês, a gente ouve falar tanta besteira por aí, mas o cidadão, o brasileiro, o cidadão médio, ele é uma pessoa honesta. Tirem por vocês. Você faz alguma desonestidade, você rouba alguém, você faz alguma coisa de errado, certamente um ou outro faz. Isso é inegável. Mas a maioria são pessoas que procuram fazer a coisa certa. Pois bem, quando as pessoas não fazem as coisas certas, precisa de uma sanção, precisa de uma punição. Ou, no processo civil, precisa trazer a coisa para o eixo. Se alguém não paga, como que eu trago para o eixo? Conseguindo pagamento. Então, quando o credor consegue por meio do processo, receber a sua dívida, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pacificando. Nós estamos trazendo uma paz social. Perfeito? Por quê? Porque eu permiti que o credor recebesse aquilo que ele tinha direito, ao contrário. Eu busco essa pacificação pela vontade da lei. E secundariamente, como remédio para tutelar. Para vocês isso é uma coisa até complexa de entender, porque vocês já estão pegando o processo civil pronto. Mas a gente precisaria voltar um pouquinho na história para entender essa frase. Se eu voltar na história 50 anos, pessoal, o processo civil ele não tinha nenhuma vinculação com o direito civil, enquanto ciência. A gente estudava processo civil, mas nem falava nada de direito civil. A gente só aprendia como fazia uma petição. A gente só aprendia qual era a função do oficial de justiça. Se o cara ia receber ou não, isso era outro problema. É o que a gente chama de o processualista. A pessoa só se preocupava com o processo. A pessoa não estava preocupada com o direito da outra. Era uma briga processual, onde um tentava achar um vício no processo para anular toda a estrutura do processo. Óbvio que isso ainda hoje existe. Óbvio que isso ainda hoje existe. Mas a ideia, o principal, a mensagem que eu preciso passar para vocês nesse momento é que o processo civil ele busca essa pacificação. Hoje o que a gente quer, essa informação é importante até anotar aí, nós queremos um juiz mais participativo, nós queremos um poder judiciário mais ativo, ok? Claro, abro um parênteses aqui, quando a gente quer um poder judiciário mais ativo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está vendo pela televisão aí, porque o STF anda fazendo, o que o STJ anda fazendo, a gente tem que separar um judiciário mais ativo do ativismo judicial, são coisas diferentes, um juiz mais ativo é positivo, o ativismo ele já é um pouco mais complicado, traz aí uma série de repercussões sociais que a gente precisaria de mais tempo para poder discutir, ok? Então, entendam, a ideia do processo civil é buscar essa pacificação das estruturas sociais. Para isso, é preciso resolver as suas questões. Ok? Beleza, pessoal? Rodolfo, já que você está acordado,
Fala para mim, o que é isso aí, Rodolfo? Tá vendo a imagem? É Rodolfo, fala comigo. Meu Deus, me sumiu a palavra. Meu Deus. Tô lembrando. Isso é uma cachoeira? Exatamente, uma cachoeira. É, mais ou menos. Isso não é bem uma cachoeira, É, não. uma, é, 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 a cachoeira, em regra, ela é um fenômeno natural. Essa aí não é bem natural, tem um cano ali, tá? Eu coloquei essa imagem, na verdade, para ilustrar uma palavra, né? Então, até é bom colocar legenda aí, que às vezes pode não representar bem o que eu queria dizer para vocês. Mas isso aí, pessoal, é o que a gente chamaria de fonte, né? Isso é uma fonte. Tem fonte mais bonita, garanto a vocês, mas foi a imagem que eu consegui para colocar para vocês. Nós vamos falar agora um pouquinho das fontes do direito processual civil. Da onde que nasce esse direito para a gente poder entender, né? As fontes do direito processual civil são as mesmas fontes do direito em geral. Então, o processo civil é um pedaço do direito. Ele não existe sozinho. Então, da onde é que sai o direito processual civil? Onde é que eu vou poder buscar instrumentos para estudar? Onde é que eu vou buscar instrumentos para compreender essa ciência? Então, eu trouxe aqui uma imagem mais bonita agora, Rodolfo, ó, de fonte. Isso é uma fonte mais bonitinha, é um ícone mais conhecido esse daí. Da onde nasce o direito processual civil? Ele nasce, por óbvio, no direito brasileiro, a principal, no direito, brasileiro, tá certo. No direito brasileiro, a nossa principal fonte é a lei. O brasileiro, ele adora a lei, né? A nossa vida é a lei. Não só por gosto, mas também em razão da estrutura, né? Nossa estrutura jurídica, ela é baseada no que a gente chama de direito positivo, né? Ou no positive law, para quem está aí do inglês. Então, é o direito positivo que disciplina para nós. Quando a gente fala de direito positivo, é o direito posto. Em outras palavras, é o direito escrito. Então, qual fonte do direito? Então, aonde eu vou buscar argumentos para poder apresentar um processo, para poder fazer a defesa em um processo, é na lei. Mas não só a lei, eu também tenho as súmulas. Então, as súmulas são decisões dos tribunais, são decisões reiteradas dos tribunais. Então, chega um momento que aquilo foi tão decidido que nasce uma súmula, que vai sumular, que vai dar um norte, né, para toda a estrutura do Poder Judiciário. Mas pasmem vocês, os costumes também são importantes para nós. Embora a nossa estrutura processual, nossa estrutura jurídica leve sempre a buscar lá os argumentos na lei, os costumes também são importantes, né? A gente precisa deles. E aqui, né, no meio, coincidentemente ficou no meio, não foi proposital nem nada, mas estão os princípios. Pessoal, eu chamo muito a atenção disso aqui, toda aula eu chamo a atenção para os princípios, porque é aqui que está toda a base do todo o direito está dentro dos princípios, né? Mais à frente eu vou passar um conceito para vocês de princípio bem elaborado, mas que não precisa escrever agora não, é mais para conhecimento. Tanto que o conceito do princípio é o seguinte: os princípios são normas, escritas ou não. Então, eu tenho o princípio escrito, tenho o princípio não escrito. O Brasil tem praticamente todos eles escritos, tá? Mas não precisaria estar escrito. Então, princípios são normas. Vejam, norma não é lei, pode ser uma lei, ok? Então, princípios são normas escritas ou não, que orientam, olha que importante, a criação de uma outra norma. Então, para que eu possa criar uma lei, ela está baseada num princípio. Então, o princípio ele orienta a criação de uma lei. O princípio ele também vai orientar a aplicação da lei. Então, princípios são normas escritas ou não que orientam a aplicação e a interpretação
de outras leis. E, é claro, né, orientam também, né, a criação, interpretação e a aplicação da lei. Então, são 3 momentos: criação, interpretação e aplicação. Se um desses 3 momentos a gente observar que uma determinada lei não respeita um princípio, a lei está errada. A lei está errada. E quando? Nós vamos ter uma aula só para falar isso. Eu vou falar tudo isso de novo, porque isso tem que bater até que vocês aprendam. Né? E quando o juiz estiver em conflito entre a lei e um princípio, né, se um princípio fala uma coisa, fala num sentido, e a lei fala em outro sentido, o juiz deve deixar de aplicar a lei para aplicar o princípio. Olha que forte isso. O juiz pode deixar de aplicar a lei para aplicar um princípio. Para você ver a importância dessa figura, dessa fonte jurídica para nós. Tá? Depois nós temos as súmulas vinculantes, né, que são súmulas obrigatórias, vamos dizer assim, são súmulas que os tribunais têm que seguir. Depois eu tenho a doutrina, que é os livros, né, onde você encontra uma série de informações. E por final, mas não menos importante, nós temos a jurisprudência. Né? Jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. Então, o tribunal vai decidindo bastante naquele sentido, a gente acaba acompanhando. Né? Um exemplo para vocês aí é a união estável entre homossexuais. Nasce uma decisão que reconhece, depois vem outra que reconhece, outra jurisprudência, acaba virando jurisprudência e aí acaba sendo aplicada também estas questões. Normalmente, né, a jurisprudência lá na frente, ela acaba virando uma lei. Aconteceu também com a adoção de crianças por homossexuais. Então, começou, autorizou uma, autorizou outra, depois foi acabando sendo tudo isso regulamentado. Ok? Professor, Bom, oi. esses princípios são o que? São princípios constitucionais, são leis ou o que? Esses princípios são costumes? Eu não, confesso que eu não entendi. Vou lhe explicar. Deixa eu só responder ao José, que ele fez uma pergunta quase junto com você aqui. Professor, então por que a lei está em primeiro lugar, sendo que ela pode ser barrada por princípio? Na verdade, José, aqui, isso aqui não é uma escala de valor, tá? Não é uma escala de valor. Isso aqui a gente pode misturar à vontade. Aqui, né, eu poderia ter optado pela ordem alfabética, digamos assim. Mas, sim, foram colocados aqui, certamente, né, não me lembro agora, mas o texto do Humberto deve seguir essa ordem para apresentar para vocês, por isso que eu acabei utilizando esta ordem, mas isso aqui não é uma ordem de importância, é apenas uma... eu poderia ter começado pelo costume, ok? Voltando para a Ana, né? Ana, o que é um princípio? É como eu disse, eu não queria aprofundar nesse momento, mas vamos lá, não tem problema nenhum não. Na aula passada, eu falei para vocês da razoável duração do processo. Lembra disso? Então, quando a Constituição, e está lá na Constituição, até voltar o slide aqui, achar ele, quando a Constituição fala em razoável duração do processo, aqui ele é um princípio, porque qual que é a ideia? É que o processo ele vai ser algo mais rápido. Então, essa é a ideia. Então, o princípio, ele, digamos assim, ele é uma ideia maior que vai nortear o nosso andamento. Você me perguntou se ele é escrito. Hoje, praticamente, todos os princípios estão escritos. Terá apenas um princípio, nós vamos ver mais para o final da aula, acredito que até de hoje ainda, que não está escrito, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. É o único princípio que não está escrito, os demais estão positivados. Então, Ana, olha aqui, está ali na tela. Artigo 5º. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, isso aqui é um princípio, né? O princípio chama de razoável duração do processo. Você pode dizer assim, ou pode entender assim, o princípio é uma promessa que o Estado faz para nós. O Estado se comprometeu a todo cidadão que será julgado de uma forma rápida e célere. Nós temos um outro princípio que você deve ter ouvido falar, que é o princípio do
contraditório. O que é o princípio do contraditório? Vou usar outra palavra agora, ó. O princípio do contraditório é uma garantia. Olha que palavra forte. É uma garantia de que eu não serei julgado sem que eu possa dar a minha versão dos fatos, sem que eu possa oferecer a minha defesa. Então, isso é uma garantia que o Estado dá para nós. Tem uma obra, eu até a tenho aqui, chamada O Processo, de Franz Kafka. O Processo, para quem já leu a obra, é uma obra de uma leitura um pouco pesada, confesso que era um pouco chata, vamos dizer assim, mas é uma obra que merece você, se não conseguir ler toda, confesso que as 3 primeiras vezes que eu fui ler esse livro não consegui até o final, mas depois eu consegui terminar, mas quando você tiver a oportunidade de pegar a obra, leia pelo menos o começo, para você entender. Ana, em Kafka, ele é um funcionário público, que um determinado dia ele chega em casa e a polícia vem e o mantém preso. Só que ele não sabe por que ele foi preso. Aí é designado um dia e horário para ele ser julgado. Ele vai lá para ser julgado e ninguém fala por que e do que ele está sendo acusado para que ele possa ser julgado. Então é uma coisa assim inconcebível. Então o Estado garante e promete para nós o contraditório, que é todo mundo poder apresentar a sua defesa. Uma outra garantia interessante, como princípio, é o devido processo legal. Então, ele diz que a gente não vamos perder os nossos bens sem o devido processo legal. Então, tenha tranquilidade, né, que, vamos dizer assim, o meu carro que está lá na garagem, eu tenho a tranquilidade que eu não vou perder esse carro, a não ser que haja um processo judicial para que eu possa perder o meu carro. Então, é nesse sentido, Ana. Princípios são promessas que o Estado faz, são garantias que o Estado nos dá para que o processo possa fluir. São muitas as garantias. Uma última para você, para vocês, é lá o princípio da insignificância, lá no direito penal. O que é o princípio da insignificância no direito penal? Se você pegar o Código Penal, eu não vou me lembrar o artigo, acho que é o 155, salvo engano, que é o furto, né? Pegar para si coisa alheia. Então, se você vê ali um relógio do coleguinha, né, na carteira, se você vê o relógio na carteira e você se aposta do relógio, você furta o relógio, você tem uma pena, né, de prisão, detenção, não sei lá qual é o prazo de cabeça, eu não me lembro. Mas vamos dizer que seja 1 ano de prisão. Então, roubou um relógio, 1 ano de prisão. Se você rouba um carro, se você furta um carro, a pena é a mesma. Se você furta, aí a diferença, ó. Se você furtou um pãozinho, é furto igual. Então, furtar um banco ou furtar um pãozinho, pela letra da lei, é furto. Mas o princípio da insignificância permite que o juiz deixe de punir quem roubou um pãozinho para matar a fome e puna quem roubou um banco. Então, veja, o ato ilícito é o mesmo. Qual é o ato ilícito? Furtar. Só que um furtou um pãozinho e um furtou um banco. Então, o princípio da insignificância vai permitir que o juiz faça a dosagem da pena, né? Ou até deixe de punir quem roubou um pãozinho para matar a fome. Não sei se me fiz mais claro, Ana. Ou melhor? Sim, obrigada, professor. Tá bom? André me pergunta qual é a diferença de súmula e jurisprudência. Assim, André, tem até um que eu não coloquei ali, né, que são os julgados, que também pode ser considerado uma fonte do direito. A gente começa assim, ó, para você entender, André e colegas. Quando um juiz decide, o juiz profere um julgado. Então, é uma decisão isolada. O juiz julgou, né, o juiz deu uma sentença, aquela sentença é um julgado. Quando o tribunal começa a julgar várias vezes igual àquele julgado, pegou? Então, julgado é o primeiro passo. Quando eu começo a ter vários julgados, aquilo vira uma jurisprudência. Então, o que são jurisprudências? Jurisprudências são decisões reiteradas dos tribunais. Perfeito? Então, mais uma vez,
eu tenho julgado, que é uma decisão sozinha, outra decisão sozinha, outra decisão sozinha. Somando vários julgados, eu tenho a jurisprudência dos tribunais. Perfeito? Essa jurisprudência, quando ela começa a ser seguida, quando ela começa a dar várias decisões no mesmo sentido, então eu vou ter jurisprudência, jurisprudência, jurisprudência. Soma de muitas jurisprudências permite que o tribunal chegue e fale, então agora nós vamos fazer uma súmula. Então, nós vamos dar uma orientação para todos os processos. Quer ver só? Um exemplo é, acho que é a súmula 1 do STJ, mas se eu não me engano é a 1, ela diz o seguinte: se você propor uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, você tem que propor essa ação no domicílio da criança. Então, investigação de paternidade mais alimentos é proposta no domicílio em que a criança mora. Então, isso foi o tribunal que veio julgando várias vezes, né? Essa jurisprudência acabou virando uma súmula. Então, as súmulas são orientação dos tribunais. Então, vamos lá, vamos conceituar. Julgado, uma decisão isolada. Julgado, uma decisão isolada. Jurisprudência, decisões reiteradas dos tribunais. Súmula, orientação dos tribunais pautada na jurisprudência daquele tribunal. Ok? Beleza, André? Eu vi que você disse obrigado aqui. Né? Mais alguma dúvida, gente? Importante, essas dúvidas são fundamentais para a compreensão da matéria. Belezinha? Vamos lá. Eu falava das leis, jurisprudência, né? Isso aqui não tem uma ordem, importante focar isso mais uma vez. E nós chegamos à nossa atual realidade, que é o novo Código de Processo Civil. Que bom que vocês estão nesse momento. Uma pena que vocês não conhecem o anterior, porque ficaria mais fácil de entender o atual. Eu não sei nem se eu recomendo que vocês leiam o código anterior, porque como tem muita mudança, eu já vi alunos se atrapalhar. Né? Ele anota, eu explico, isso aqui era assim. Aí ele acaba achando que o que era assim é o que está valendo. Então, seria importante conhecer, mas assim, não sei se vale a pena, nesse momento da disciplina, vocês se dedicarem ao código anterior. Talvez, quando tiver uma maturidade processual, sim, trabalhar em comparação. Eu, quando necessário, vou trazer informação para vocês do que é relevante do código passado. De qualquer maneira, o código atual é um código moderno. Eles tentaram trazer muita coisa do common law para dentro do processo civil. Muita coisa. Emprestaram muitas práticas, meia dúzia de práticas, que a gente vê também em outros sistemas jurídicos, tentando dar maior agilidade ao nosso atual processo civil. Eu tenho uma série de críticas pessoais contra o novo código, mas não vou nem ficar veiculando ela para vocês nesse momento, tá? Porque a gente conhece o sistema, quando tem, nem sempre as mudanças são para melhor. Mas o que vale é a intenção, né? A ideia é fazer aí uma grande mudança, um código novo, com muitas transformações. Né? Para você ter só uma ideia, antigamente, nós tínhamos, se a pessoa precisava receber uma dívida, era necessário uma ação de cobrança. A hora que terminava a ação de cobrança, que vinha a sentença, antigamente, o que a gente tinha que fazer? Né? O cliente ficava super satisfeito, vai receber. Você falava, não, cliente, você ganhou, você vai ter que executar. Você tinha que propor um outro processo, começar tudo de novo para poder receber. Hoje modificou, hoje você entra com a cobrança e já o pagamento, né? Vamos dizer assim, a execução e a cobrança acaba sendo um processo só. É uma das inovações, né? Tem muitas outras. Então, é o novo código, é o novo sistema. Tá? O nosso grande referencial, nosso grande norte é o CPC. Então, basicamente, o nosso estudo ele é pautado em cima do Código de Processo Civil. 90% do que eu vou falar para vocês nessa disciplina, 90% eu vou estar me fundamentando, estarei me pautando no Código de Processo Civil. Mas, eu até coloquei ali a expressão legal center, na nossa central de leis,
perpassa, né, ultrapassa o Código de Processo Civil. Eu também vou ter regras importantíssimas lá na Constituição Federal. Como acabei de mencionar agora há pouco para vocês, né, pela pergunta da Ana, a razoável duração do processo, eu usei com um artigo lá da Constituição Federal para fundamentar para vocês. E assim, quase todos os princípios, hoje, eles estão na Constituição. Embora, como eu frisei, são normas escritas ou não, boa parte deles estão escritos na Constituição Federal. Mas só nesses dois aí, só esses dois é suficiente? Não. Nós também vamos ter outras regras, né, que são as chamadas leis esparsas ou também leis extravagantes. E a gente tem o quê? Mencionei várias, né? Eu mencionei a lei da arbitragem, mencionei a lei do juizado especial civil, juizado especial civil federal, juizado especial de pequenas causas. Então, é um universo. É um universo. Agora sim, para acalmar o seu coração, você fala, como é que eu vou dar conta de saber tanta coisa? Né? Como é que eu vou saber tanta coisa? Relaxa. Se você entender as regras do processo civil, depois você vai às leis extravagantes ou leis esparsas, você dá conta delas. Né? E são muitas. Eu tenho a lei do divórcio, eu tenho a lei dos alimentos, a lei de locação. Mas, professor, como é que eu vou saber? Assim, toda vez que chegar um problema para você, com o tempo você vai aprendendo isso. É uma locação. Você vai olhar primeiro a legislação da locação e depois se pautar no Código de Processo Civil. Tá? Eu não quero angustiá-los, não é esse o momento, são muitas as legislações, o nosso foco sempre será o Código, ok? E na medida do necessário, nós iremos nos reportar às outras estruturas conforme a necessidade. Né? Por último, tem um outro aqui ainda, que para nós no processo civil ele é muito pouco utilizado, que são as questões dos tratados internacionais. Então, no processo civil, você praticamente não tem tanta influência assim dos tratados internacionais. A gente não nega a existência deles. Nós temos um muito importante para o processo civil, que é a questão da prisão civil. Hoje, no processo civil, a gente só tem a prisão civil do devedor de alimentos. Então, se um pai não paga alimentos, isso pode culminar na prisão desse pai. Antigamente, nós também tínhamos para o infiel depositário, que era quem ficava como depositário de um bem, não pagava esse bem, ele poderia ser preso. Hoje não. Hoje o tratado foi o Pacto de São José da Costa Rica, validado aí pelos tribunais brasileiros, que acabou afastando as prisões civis, mantendo apenas a prisão civil do devedor de alimentos. E ainda se discute um pouco ainda se isso vai ser mantido ou não. Eu acho que dificilmente conseguiria se afastar essa prisão desse devedor de alimentos, ok? Lembrando, bom, não ia falar, mas vou falar. Essa prisão, pessoal, do devedor de alimentos, ela não é pena, tá? Ela não é uma pena, como no direito penal. Ela é uma forma de, quiser anotar a palavra, de coerção. Uma forma de coerção. Como assim? Veja, se uma pessoa pratica um homicídio, pena de 12 a 30 anos. Praticou homicídio, matou alguém. Tá? Foi condenado a 12, teve todos os benefícios penais, de regressão de pena, enfim, chega uma hora que ela cumpriu a pena. Ela, entre parênteses, entre aspas, ela pagou a pena. A partir do momento que ela cumpriu essa pena, que ela pagou essa pena, ela não deve mais nada para a sociedade. Na prisão civil dos alimentos, não é pena. Ou seja, se o pai não paga a pensão lá por 3 meses, o pai será preso por até 30 dias. Só que ele fica preso 30 dias. Só que quando ele sai, ele continua devendo aquela pensão. Então, não é prendeu, cumpriu a pena, quitou a dívida. Não, não é assim. Então, por isso que ela não é uma penalização, por isso que ela não é pena. Essa prisão ela é uma forma de coerção. É uma forma de falar para o cidadão, se você não pagar, você vai preso. E interessante é que vai, tá?
uma das poucas regras do direito que funciona é essa. Talvez demore um pouco, ele se esconda, mas felizmente, primeiro que eu acho uma safadeza muito grande um pai não pagar alimentos para um filho. Isso aí mas é uma questão pessoal minha, né? Cada um tem lá seu motivo, mas eu não acho que nada justifique isso, mas é posição pessoal, tá? Então, essa pena que tem, ela tem essa vantagem de ser uma coerção que só prevalece ainda porque o Pacto de São José da Costa Rica não afastou esse tipo de prisão, ao menos por enquanto. Belezinha? Até aí tranquilo, pessoal? Bom, avançando mais um pouco. Eu mencionei a vocês, agora há pouco, que nós temos um novo Código de Processo Civil. Então, a gente precisa tratar agora de um assunto um pouco mais técnico, que está capitulado como a lei processual no tempo. Então, pessoal, entendam o seguinte, é muito comum, eu vou ler primeiro o texto ali com vocês. As leis processuais são de efeito imediato perante os feitos, perante os processos pendentes, mas não são retroativas, pois só os atos posteriores à sua entrada em vigor é que se regularão por seus preceitos. Vamos traduzir isso aí para vocês. Vocês devem ter aprendido, se não aprenderam, vão aprender ainda como professor de penal, e lá no penal, eu até tenho ela aqui. A lei processual penal não retroagirá, diferente da norma penal, que retroage para beneficiar o réu. Então, se o réu está preso e vem uma lei que, por exemplo, torna mais branda a pena, né, a pessoa pode deixar de ser preso. Ou melhor, pode até ser solta. É claro que acho que nem tinha ninguém nessa situação, mas no Brasil era crime a pessoa praticar adultério. Então, se uma pessoa trair, se o marido trair a esposa ou vice-versa, ele fosse preso por adultério, né, veio uma lei agora, há uns 10 anos atrás, que aboliu essa forma isso não é mais crime. Então, se havia alguém preso por aquilo, poderia ser solto. Vamos pegar um assunto aí que inferniza a sociedade brasileira, tráfico de drogas. Então vamos imaginar um delírio, que tomara Deus nunca aconteça, né? Vem aí uma lei e descriminalize o tráfico. Não é mais proibido traficar no país. Então todo mundo que tivesse preso por tráfico seria solto, porque se trata de uma lei penal. Agora, no processo, o mesmo acontece no processo penal e no processo civil, a lei penal, a lei processual não retroagirá. A lei do processo não retroage. Olha só, vamos pensar assim. Pegar os prazos. Então, eu tenho lá, hoje eu tenho um prazo de 15 dias para contestar. Então, se você for citado de um processo hoje, você terá 15 dias para apresentar a sua contestação. Ok? Então, 15 dias. Vamos imaginar que veio uma lei e muda, né? Passe para 5 dias apenas o prazo para contestar. Qual é o prazo que você terá? Você terá apenas 5 dias. Mas, professor, quando entrou com a ação era 15. Então, quando entrou com a ação era 15. Mas no meio do processo, mudou a lei. Então, entendam, o processo ele pode começar com uma lei, se mudar, eu tenho que adequar o processo. É claro que eu vou mudar o que ainda precisa ser feito. Vamos lá, mais uma vez, outro exemplo. Testemunhas. Hoje eu posso apresentar 10 testemunhas, ok? Eu ainda não chegou o momento processual de apresentar, não está na fase de audiência ainda. Veio uma lei e mudou. Quantas testemunhas? 5. A hora que eu for apresentar, quantas eu vou poder apresentar? 5. Isso porque eu teria que fazer. Mas, vamos dizer que eu já apresentei as minhas 10 testemunhas. Já está lá no processo, já tem o nome delas no processo. Veio uma lei e mudou isso. Agora são apenas 5. Eu vou perder as minhas 10 testemunhas? Aí eu não vou perder as 10, porque o nome delas já estão no processo. Ok? Então, entendam assim. Até anote isso. A lei processual não retroage. Ou seja, a lei processual não retroage. Ou seja, não modifica
os atos já praticados. A lei processual não retroage, ou seja, não modifica os atos já realizados. Ponto. Todavia, os atos novos seguirão a lei nova. Beleza? Então, lei processual, o que está feito, mas eu vou poder poder mexer para o passado, ok? Até tem aqui em cima no slide aqui, né, em latim, tempus rege actum. O tempo rege o ato. O tempo que você está, a fase do processo em que você está, o tempo do processo, você vai fazer de acordo com a lei mais nova, digamos assim, é a lei que está em vigor. Perfeito? Lei processual não retroage, diferente da lei processual, diferente da lei penal. Beleza? Então, essa é a lei no tempo. Então, a gente estuda a lei no tempo, valendo sempre a lei, né, atual, não mexendo naquilo que aconteceu no passado. Nem que seja para beneficiar o réu. Veja, não beneficia o réu, mas também não atrapalha o réu, nem o autor. Ok? Mas nós também temos a lei no tempo, a lei no espaço. Está lá no artigo 13 do Código de Processo Civil. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas, é óbvio, né, as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Então, o nosso universo é a jurisdição civil. E entendam, pessoal, tudo aquilo que não é penal é civil. Claro que a grande divisão da história, né, era civil e penal. Depois do civil, ele foi subpartido em algumas outras áreas. Você tem lá hoje, até a divisão que vocês têm na matéria, né? Direito civil, direito de família, né? Depois nós temos, olha que interessante, direito do trabalho. Nós não tínhamos no começo uma legislação trabalhista. As questões do direito do trabalho eram resolvidos tudo pelo direito civil, dentro de processo civil. Inclusive até a década de 50, era dentro do processo civil que se resolviam questões trabalhistas. Então, o nosso universo, ele é basicamente assim, não é penal, é civil. Perfeito? Não é penal, é civil. Agora, depois eu também tenho as outras ramificações. Se tiver uma ramificação, por óbvio, eu tenho que seguir a ramificação. De que ramificação você está falando, professor? Dessa aqui, ó. Eu também tenho o processo eleitoral, né? O direito eleitoral cuida do quê? Por óbvio, de questões que envolvam eleições. O direito do trabalho cuida de quê? De questões que envolvem direito do trabalho. E o administrativo, ele cuida ali da coisa pública, né? O direito administrativo, ele vai reger ali os atos da pessoa pública. Mas olha que interessante, pessoal. A lei processual civil, ela é ampla. Olha o que eu estou afirmando para vocês aqui. A lei processual civil, que é o nosso universo, ela é aplicável. Eu aplico as nossas regras lá no direito eleitoral. Eu aplico as nossas regras lá no direito do trabalho. Eu aplico as nossas regras dentro do direito administrativo. Foi isso que eu disse para vocês no começo da nossa disciplina, da importância do processo civil, porque ele abrange a todas as outras áreas. Só que presta atenção numa coisa. Existe, acredito que todos saibam, né, uma legislação eleitoral. Eu tenho toda uma legislação eleitoral que rege as eleições, que rege todos esses aspectos fundamentais para nós. Então, tem uma lei própria, perfeito? Essa daqui, então, nem se fala. O direito do trabalho, ele é muito especializado. Ele tem até uma legislação que é seguida, que é a CLT. O que é a CLT? Consolidação,
das leis do trabalho. E o administrativo, ele vai seguir as regras, basicamente ali, né, do direito público. Mas eu quero me ater nesse aqui, que é mais fácil de vocês entenderem. Direito do trabalho. Olha só, o direito do trabalho tem uma legislação própria, tem uma justiça própria, né, tem a justiça do trabalho, que se você for ali perto do antigo aeroporto, aqui em Maringá, você vai ter um prédio lá, onde todas as questões trabalhistas se resolvem naquele tipo naquele local. Só que olha o que eu vou dizer agora. O processo civil também resolve questões trabalhistas. Quando? Isso que é importante, é o quando. Quando que o processo civil é aplicável ao direito do trabalho, quando é aplicado eleitoral, quando é aplicado administrativo. Quando a legislação não trata da matéria. Então, se no direito eleitoral não tratar determinado aspecto, se na trabalhista não tratar determinado aspecto, no administrativo não tratar determinado aspecto, que lei que eu uso? Uso o CPC. Não está claro para vocês ainda. Vamos melhorar. Vamos melhorar essa explicação. Quando a gente vai estudar as provas no direito processual civil, eu vou ter, por exemplo, uma prova chamada de ata notarial. Novidade para muitos de vocês, mas fácil de entender. Olha só, ata notarial. Sabe aquele teu amiguinho que te xingou pelo WhatsApp? Aquela vizinha morfética? Morfético não é xingamento, morfético vem de Morfeu, que é o deus do sono, né? Então aquela vizinha morfética te ofendeu aí pelo WhatsApp. Sabe o que você faz? Você tem que ir até um cartório, né, até um tabelionato, e lá no tabelionato fazer uma ata notarial, que é transcrever a briga do WhatsApp para o papel. Por que é feito isso? Porque o WhatsApp, ela é uma forma de prova, né, mas pode ser apagada aquela mensagem, ela pode sumir do universo, né? Se você fizer uma ata notarial, que é um escrivão registrando, pode até apagar a mensagem do WhatsApp, você pode até perder o celular, mas ela foi registrada, aquele documento vale como prova. Vamos lá? Vamos descomplicar então? No direito processual civil, eu tenho a ata notarial. Se você pegar a CLT não fala, não trata da ata notarial, mas eu posso usar no direito do trabalho a conversa do WhatsApp? Posso, o patrão, né, mandando o empregado fazer alguma coisa, hora extra, ele fazer hora extra, eu posso usar como prova? Posso. A professora CLT não fala, mas o Código de Processo Civil é aplicável ao processo trabalhista, de forma, atenção agora, subsidiária. Coloca assim. Se a norma eleitoral, trabalhista ou administrativa, se a norma eleitoral, trabalhista ou administrativa não disciplinar, vírgula, não tratar do tema, vírgula, o processo civil será aplicado, o processo civil será aplicado de forma subsidiária. Simplificando então, pessoal, se a legislação não trata do assunto, não menciona, não disciplina, eu aplico o processo civil de forma subsidiária, para poder preencher, né, aquela situação. Perfeito? Bom, então quando não trata do assunto, eu aplico. Mas pode acontecer da questão ser tratada, mas não ser tratada. Vamos lá. Na primeira situação, não tratava do assunto. Eu aplicava o Código de Processo Civil. Eu agora vou trazer uma situação diferente. Trata, mas não trata completo. Por exemplo, na legislação trabalhista, ele fala lá que
eu posso ter, salvo engano, 7 testemunhas. Perfeito. Agora, quem é que pode ser testemunha? Né? A mãe pode ser testemunha do réu, do autor. Né? A mãe, nós vamos aprender em processo civil que ela é impedida de dar depoimento como testemunha. Por quê? Uma questão óbvia. A mãe vai querer proteger o filho. Então, vamos lá? Na lição trabalhista tem testemunha, mas não está completa. Tem algumas lacunas. Aí eu aplico o processo civil para completar aquela lacuna. Então, no processo do trabalho, diz que eu posso ter testemunhas. Mas o processo civil é que vai dizer quem pode e quem não pode ser testemunhas. Então, anota assim. Se a norma trabalhista, eleitoral ou administrativa tratar da temática, mas não o fizer de forma completa, poderá ser aplicado o Código de Processo Civil. Então, observa, né, que o Código de Direito Processual Civil ele tem a função de completar ou de suprir todas as necessidades. Então, se eu não tenho toda a regra dentro do eleitoral, eu vou olhar o Código de Processo. Se eu não tenho toda a regra no trabalhista, eu vou olhar o processo. Se eu não tenho no administrativo, eu vou olhar a estrutura do processo civil. Ok? Pegaram a ideia, pessoal? Estão acompanhando? Essa parte inicial, ela é realmente, vamos dizer assim, mais chata, mais pesada, porque a gente tem que colocar os pressupostos do sistema processual para vocês. Né? Mas eu garanto que ela vai ficando aí mais simples, conforme a gente vai aprofundando. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente termina essa parte da matéria. Eu vou pegar outro slide aqui agora. Termina essa parte, vamos dizer assim, introdutória do direito processual civil, e a gente já pode agora, então, aprofundar um pouco mais aqui, já começar a trazer para vocês essa figura aqui, que é a figura mais importante do processo, que são, podemos tratar então da questão dos princípios. Já dá para falar com vocês, aproveitando a pergunta da Ana ali também, do pessoal, né, para entender um pouco sobre os princípios informativos. Está lá na obra do Humberto, né, com o nome Princípios Informativos do Direito Processual Civil. Estou projetando já para vocês aí, só aguardar um instantezinho. Apareceu aí? Sim. Beleza? Então, a gente pode chamar, sempre lembrando, pessoal, que aula 1, 2, 3, 4, 5 é uma mera referência para o nosso estudo, né? Porque às vezes uma aula eu vou ficar mais tempo, outra vou ficar menos tempo, como anterior usei o slide aqui por 2 ou 3 aulas, uma mera referência para o nosso estudo, né? Porque às vezes uma aula eu vou ficar mais tempo, outra vou ficar menos tempo, como anterior usei o slide aqui por 2 ou 3 aulas, isso daqui, a gente começa então agora os princípios, sempre seguindo o Humberto, né? O nosso grande norte aí, é a obra do Humberto, e agora eu falo do capítulo 4 dele, Princípios Informativos do Processo, do Direito Processual Civil. Reputo, já falei isso muitas vezes, vou continuar falando a vida inteira, o princípio é a temática mais importante, então, por conta disso, eu sugiro para vocês essas duas obras. Uma delas é o Vamber, ele está no nossa bibliografia inicial, e o capítulo 3, né? Não importa quer dizer, importa, né? Quanto mais atualizado, melhor. Mas ele está sempre colocando no capítulo 3, que é quando ele trata dos princípios informativos. Tem uma obra que é de baixo, até deixa eu ver se eu acho ela aqui fácil, no instante. Está aqui. Então tem uma obra do professor Nelson Nery Jr., essa obra aqui, né? Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. Uma obra muito boa, tem um problema, tá? A última edição dela é de 2000. Então ela é uma obra antiga já, ela não está de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então, essa segunda obra, eu recomendo a leitura dela, só que é uma leitura, ela vai se tornar uma leitura mais difícil, porque você vai ter que olhar a obra, ela fala do como era, e você tem que comparar
com o que está valendo hoje. Lembra do que eu falei? Código novo e código velho. Então, se quem tiver tempo, quiser aprofundar na leitura, recomendaria o Nelson Neri, né, mas com cautela, por conta que ele é uma obra antiga, né? A lei que ele usa é a lei de 73, mas o princípio, Ana, lembra? Princípio é uma ideia ampla, uma ideia aberta. O princípio em si não mudou. O contraditório continua sendo contraditório. A ampla defesa continua sendo ampla defesa. A razoável duração do processo continua sendo razoável. Mas mudou o artigo da lei e a forma da lei processual civil tratar. Mas a Constituição permanece igual. Ok? Então, recomendo essas duas leituras. Humberto ele trata da matéria também, mas quem quiser aprofundar, fica aí uma dica de leitura. Belezinha? Pois bem, a primeira coisa, temos que entender o que é um princípio, né? A gente fala muito, mas o que é um princípio? Princípio é aí, ó. Coloco para vocês aí duas bússolas, né? Ele é o nosso norte. O princípio que vai nortear a aplicação da legislação. Tá? Ele é, então, o nosso norte. Trago agora aquele conceito que eu falei agora há pouco para vocês, ó. Princípios são normas escritas ou não. Aqui eu vou detalhar um pouco mais. Então, muitas vezes a gente tem um princípio e a maioria das vezes nós temos ele aqui pautado em leis escritas. Mas não necessariamente. Então, existem coisas que não precisam ser escritas para que nós possamos aplicar. Quer ver só? Uma norma que não está escrita, pelo menos não com essas palavras, né? Ela pode ter algum indicativo lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a gente sempre tem que buscar o melhor interesse da criança. Esse é o princípio do Estatuto da Criança. Nós sempre temos que buscar o melhor interesse da criança. Então, me refiro aqui a uma decisão, acho que eu mencionei isso na primeira aula para vocês, de que um pai pediu, a mãe morreu no parto, e o pai pediu uma licença maternidade. Olha que interessante, o pai pediu uma licença maternidade. Ué, mas ele é o pai. Mas a mãe morreu no parto. E a licença maternidade é um prazo maior que a paternidade. São de 4 a 6 meses. O pai pediu 6 meses. Para quê? Para ficar com a criança. Olha que interessante. A lei escrita dizia 5 dias. A lei escrita dizia 5 dias. Mas o juiz concedeu a tutela para o pai de 6 meses. Deixou de aplicar a lei. Olha que interessante, Ana. Para aplicar um princípio. Deixou de aplicar a lei para aplicar o princípio. Por quê? É uma coisa muito óbvia. Eu fiquei surpreso com essa decisão, porque eu nunca tinha olhado sobre esse enfoque. O juiz diz assim, a criança precisa de alguém para cuidar dela nesse pequeno período. Se a mãe faltou, o pai é a pessoa que terá que fazer isso. Porque alguém vai ter que dar banho nessa criança, amamentar essa criança. 6 meses é um período curto demais. Mas é o momento em que a criança está sendo apresentada ao mundo, digamos assim. Então, quando você olha a lei, fala, pô, mas a lei fala 5 dias. O juiz deu 6 e a decisão estava correta. Por quê? Porque ele atendeu o melhor interesse da criança. O patrão ficou pilhado, né? Pô, vou perder meu funcionário por 6 meses, toda aquela complicação trabalhista que a gente bem conhece. Por outro lado, para a criança, foi a melhor decisão. Então, mais uma vez, princípios são normas escritas ou não, que informam a criação, já ditei isso, né? Interpretação e aplicação das leis positivadas. Então, quando eu tenho uma lei, quando eu olho uma lei, essa lei tem que respeitar todos esses princípios. Atenção, a lei que contraria o princípio, a lei está errada. A lei está errada. Para ilustrar, né, tá aí uma grande discussão na sociedade aí, né, o governo federal, ele facilitou o porte de armas, né. Essa lei vale ou não vale? Está certo ou está errada? Para você poder dizer se está certo ou se está errada, você tem que buscar os princípios. Qual era o princípio? O que o Estado pretendia com isso? O que o Estado quer
com isso. A partir de então, você poderia dizer se aquela lei está certa ou se está errada. Ok? Belezinha? Então, isso são princípios. Mas é muito amplo isso, vamos tentar afunilar um pouco a explicação para tornar mais palatável a informação. Olha lá. O processo civil é regido por princípios informativos e por princípios gerais, né? Então, os princípios informativos dão origem aos princípios gerais. Então, coloca assim, os princípios informativos são mais amplos. São amplos. Os princípios gerais são mais específicos. Quais são os princípios informativos? Eu vou detalhar cada um deles, eu só estou colocando os nomes aqui, né? Então, eu gosto de trabalhar com a seguinte nomenclatura: lógico, jurídico, político e econômico. O professor Humberto Teodoro Júnior, ele muda um nome, né? O lógico ele chama de lógico, o princípio jurídico ele chama de princípio da legalidade, o princípio político de político, e o econômico ele chama de princípio dialético. Isso é muito comum, tá? Não é uma crítica ao professor Humberto, não, de forma alguma, né? Quem sou eu para criticar o professor Humberto, mas os autores eles costumam mudar o nome das coisas para dar uma impressão de que ele está escrevendo algo inédito. Ele bota um nome diferente para uma coisa que a gente já conhece ela por outro nome. E os autores, todos eles, se você pegar a obra que eu recomendei lá do Wambier, você pegar a obra do Wambier, você vai ver que ele usa esses 4 nomes. Inclusive, essa aula eu pauto mais na obra do Wambier do que do Humberto, para dizer bem a verdade, né? Se você pega o Wambier, ele pega todos os demais autores, eles vêm falando jurídico, lógico, político e econômico, né? Agora o Humberto mudou, né? Não sei por que aí nessa última versão dele trocou o nome dos princípios para dizer a mesma coisa. Mas tudo bem, não importa, não interessa o nome, o que importa é o conteúdo. Vamos lá, vamos entender o que são isso aí. Princípio jurídico, esse é o fácil. Esse é facinho para vocês entenderem, né? O aluno do direito entende isso com facilidade. Princípio jurídico, tudo deve estar de acordo com a lei. Está lá, princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2, né? Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Todas as leis. Então, o princípio jurídico é isso, é fazer, o processo civil deve respeitar as leis. Olha que coisa óbvia, mas é preciso explicar isso porque tem gente que acha que não é bem assim não, né? Mas o princípio, a lei processual civil, ela tem que estar de acordo com a lei. Veja, quando a gente afirma isso aqui, né? Tem que estar de acordo com a lei, estamos usando a palavra lei no sentido amplo, não é apenas lá o CPC. Lei são tudo aquilo que compõe o ordenamento jurídico. Ficaria até melhor, acho que para anotar, né, ficaria assim, tudo de acordo com o ordenamento jurídico. Acho que para vocês estudarem fica melhor assim. Tudo de acordo com o ordenamento jurídico, porque você vai limitar apenas a lei, né? Porque a gente fala sempre a lei, mas quando eu falo a lei, está implícito a doutrina, a jurisprudência e todas as outras coisas ali, né, que compõem, lembra da fonte? Que compõem as fontes do direito processual civil. Fica melhor usar a palavra ordenamento jurídico. Bom, segundo princípio lógico, né? Processo como sistema lógico. O processo tem um começo, um meio e um fim. Trago aqui uma brincadeira ali do menininho, né? A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Então, o processo tem que seguir uma lógica. Todo o processo, pessoal, ele vai ter basicamente o seguinte: ele começa com uma petição inicial, ele vai passar pela citação do réu, ele passa por uma audiência, ele passa pela produção de provas, até chegarmos a uma sentença. Pegaram a ideia? Petição inicial, contestação, que é o contraditório, petição inicial, contestação,
audiência, prova, sentenças. Claro que eu resumi em 5 palavras, né? Isso aí é um universo, mas eu reduzi em 5 palavras para a gente apenas colocar a ideia para vocês. Mais uma vez, para quem está anotando, petição inicial, acho que errei essa palavra agora, petição inicial, contestação, audiência, prova, sentença. Basicamente isso. Claro que tem muito mais. Eu teria que falar da citação, né, que é importante, eu tenho que falar das testemunhas, mas de pegar essas 5 etapas, resume tudo. Hoje, como o processo ele é digital, ele fica meio sem graça para fazer o exemplo que eu vou dar agora. Mas quando o processo ele era feito de forma física, né, como se fosse aqui o livro, e eu abrisse qualquer processo, no meio do processo, eu saberia o que tem, o que aconteceu para trás, e eu consigo intuir o que aconteceria no futuro naquele processo. É hoje, né, quando a pessoa chega no escritório da gente e fala, ó, estou com um problema, estou sendo processado, você entra no processo eletrônico, você vê o que aconteceu e a gente consegue antever as próximas etapas. Aí você fala para ele, ó, você vai precisar de uma contestação, você vai precisar de umas testemunhas, porque a gente conhece a lógica do processo. O começo, o meio e o fim, né? Então, isso exige uma racionalidade. O processo tem que ser racional, a gente tem que conseguir entender esse processo. Aqui dentro do princípio lógico, nós vamos ter a motivação das decisões, né? Quando o juiz decide, ele tem que dizer por que ele está decidindo daquela forma, ele tem que fundamentar por que ele está dizendo ali, né? Para que todo mundo possa saber o que o judiciário pensa, o que o judiciário quer, né? Aquela questão da prisão com recurso para a segunda instância. A gente viu qual era o posicionamento do STJ e do STF. Isso mudou, né? Mudou o entendimento e pode mudar outra vez. Então, quando os tribunais vão decidindo, uma última que aconteceu agora há poucos dias lá, o direito ao esquecimento, o tribunal entendeu que nós não temos o direito ao esquecimento, que isso seria uma violação à democracia, uma violação ao direito de informação. Então, nós não temos direito ao esquecimento. A gente não é apagado o que acontece da nossa vida. É interessante, se você pegar na Austrália os aborígenes, salvo engano, os aborígenes, eles têm um sistema na tribo, é claro, entre eles lá, do esquecimento. Se a pessoa morrer, eles queimam, rasgam, apagam, somem com todas as fotos da pessoa, né, todos os pertences da pessoa, para que ela seja literalmente esquecida. Não se fala mais o nome da pessoa. Inclusive, se você pegar documentários sobre essas tribos, é muito interessante que ele tem uma advertência no começo do filme, que ele fala, olha, nesse documentário teremos pessoas que já faleceram, mas ainda assim está aqui a imagem dela. Então eles fazem uma advertência de que está ali, para caso algum aborígene vá assistir aquele filme, ele saiba que ele pode se deparar com uma pessoa que ele tecnicamente já deveria ter sido esquecida. Isso é lá. No Brasil, o tribunal entendeu, né, que pela lógica, eu sei que pela lógica hoje, se eu for pedir que tudo que eu postei na internet, que alguém poste sobre mim, seja apagado, perdão, eu já sei que isso não é possível por conta das decisões do tribunal. O tribunal já decidiu que nós não temos direito ao esquecimento. E é claro, ainda dentro dessa lógica processual, nós também temos que saber que o processo ele é público. Importante essa informação, pessoal. Todos os processos são públicos. Claro que quando eu falo todos, estou exagerando. Eu tenho aqueles processos que estão sob segredo de justiça, que são, por exemplo, os processos da área de família. Esses não. Isso aí ninguém fica sabendo o que aconteceu. Não são só esses, tá? Estou dando esse para ilustrar, mas, como regra, o processo civil ele é público. O que vale dizer? A gente pode ir lá e olhar, podemos saber o que está acontecendo ali dentro, né? Por quê? Porque essa pergunta que eu faço aqui, né?
Pergunta retórica. O juiz é obrigado a prestar contas à sociedade? Resposta, pessoal, é sim. O juiz tem a obrigação de prestar contas para a sociedade. E como é que ele presta essa conta? Ele vai prestar essas contas exatamente por meio da fundamentação das suas decisões. E também a partir do momento da publicidade. Então a gente tem condição de saber o que os juízes estão fazendo, né? Como que eles estão julgando e por que eles estão julgando daquela forma. Isso é fundamental para nós termos um entendimento, né? Me lembro bem quando eu fazia meu mestrado, que havia uma discussão naquela época. O nosso mestrado do Sesumar ele é pautado nos direitos da personalidade, e havia uma discussão na época a respeito da adoção de criança por homossexuais. Pode ou não pode? Vai ou não vai? E me lembro bem numa aula que uma professora falou o seguinte, né, que o juiz fundamentou, autorizou essa adoção, dando a seguinte fundamentação, que seria muito melhor a criança estar num lar homossexual com 2 pais, na época eram 2 homens que queriam, com 2 pais que o amam, ao invés de estar largado, era a expressão usada, né, largado em uma instituição para menores. É óbvio, é uma coisa muito óbvia. É muito melhor você estar com alguém que dê carinho, que dê amor, que dê atenção, do que estar numa entidade com mais 200 crianças, com tratamento frio, né, dos funcionários ali a essas crianças, sem desmerecer os funcionários nem as instituições, né, mas valorizando o núcleo familiar. Ok? Então, essa é a ideia do processo. O processo ele tem que ter essa lógica, ele tem que respeitar essa racionalidade, que eu vou ver isso dentro das motivações dos juízes, que sempre serão públicas. Perfeito? Então, esse é o que a gente chama de princípio lógico. Temos mais 2 ainda, vamos encerrar, né, esses 2, aproveitar o tempo. O outro princípio, o terceiro princípio, mais simples, né, é o princípio político. Quando eu falo político aqui, tá, não é político partidário, não é político partidário. Estou falando aqui de política enquanto a arte do bem viver, a arte do bem relacionar-se, a arte do influenciar. Acho bacana essa frase aí, essa frase acho que está no Humberto. O juiz tem autoridade, mas não deve ser autoritário. Então, o processo ele deve respeitar a vontade do Estado. O que o Estado quer? O que o Estado quer para nós? O Estado quer, eu trouxe aqui alguns exemplos, ele quer a proteção do idoso. Então, o idoso ele tem prioridade na tramitação dos processos. Né? Agora, na vacina, ele tem tido a prioridade na vacinação. Então, o Estado ele quer proteger o idoso. Então, tem políticas públicas de proteção ao idoso. Eu tenho políticas públicas, né, de valorização, não é de valorização do preconceito, é contra o preconceito. A gente quer acabar com o preconceito no país. Então, vai se desenvolvendo políticas para isso. Uma outra política, o processo eletrônico. Então, a gente quer que o processo ele seja eletrônico. Então, hoje não tem mais processo de papel. Hoje todo o processo que a gente tem está numa plataforma. Todo não, né? Ainda existe os antigos, não existe processo físico ainda. Por mais uns 10 anos a gente deve ter processo físico. Mas a ideia é acabar com o papel. Seja tudo feito em plataformas eletrônicas. Então, esse é o anseio político da sociedade. A gente quer que isso funcione assim. Ok? E o último, né, antes de dar um intervalo para vocês, seria o princípio econômico. Né? Eu gosto muito da frase ali, ó, máximo de resultado com o mínimo da despesa, mínimo de despesa. Em outras palavras, pessoal, o processo tem que ser rápido e barato. O processo tem que ser rápido e barato. É essa a ideia aí que nós temos. Né? As leis, elas são programas de convivência em sociedade, não conseguem elaborar normas precisas e completas para todas as nuances do comportamento humano. Então, a lei não vai resolver tudo. Então, eu vou precisar de ter uma petição inicial barata, uma contestação barata, né, uma sentença que seja rápida. Quando eu falo aqui de economia de tempo e economia de dinheiro. O processo ele tem que ser dialético, né, permitir que o réu se defenda. Só que eu tenho que dar um prazo para isso. Né? Tem que ter algumas regras para essa dialética, para essa conversa,
para essa defesa do réu. Ok? Bom, pessoal, nós estamos aqui com um horário bastante avançado. Eu vou parar por aqui, porque os demais princípios exigem uma maior, não diria uma maior, mas exigem uma boa reflexão também, e eu não vou conseguir acabar essa reflexão com vocês hoje. Ok? Então, vou parar por aqui. Fico aberto aí às perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Ok? E importante, pessoal, que vocês leiam o